Então, pessoal, essa é a parte 3 da aula de conceitos sobre fluidização. Nessa terceira parte, a gente vai tratar de fornalhas, caldeiras e gasificadores de leite fluidizado borbulhante e circulante. Tá? Depois a gente vê a questão dos regimes, né, de fluidização. Agora a gente sabe que pode operar tanto em regime borbulhante como circulante, né? Então, vamos tratar esses dois pontos que são dois pontos principais aí de processos de conversão térmica, e também isso vai estar envolvido nos temas de projetos de vocês, né? Eu sei que tem tema com fluidização borbulhante para conversão de carvão, né? Então, caldeiras, fornalhas e gasificadores de leite fluidizado borbulhante. Primeiro falando, né, que diferença que tem entre fornalhas, caldeiras, gasificadores? Bom, caldeiras e fornalhas, uma pode estar dentro da outra. No caso, a caldeira é para gerar vapor, né, e consequentemente vai gerar energia elétrica, tá? Ou só vapor, né? Dependendo, tem gente que tem caldeiras aí, né, nessas empresas, onde eles usam a caldeira para gerar vapor e utilizar em processo. Se esse vapor for movimentar uma turbina, aí gera energia elétrica, né? É o que acontece com a usina, por exemplo, Jorge Lacerda. Fornalha é a câmara de combustão. Essas fornalhas, elas servem para gerar calor. Esse calor pode ser usado para processo, que é só a fornalha simples, como é o que ocorre aí, por exemplo, nas cerâmicas, né, onde tem fornalhas aí, a carvão, por exemplo, fornalhas operando com biomassa, fornalhas operando com coque, enfim, com esse tipo de partícula. Existem fornalhas também a gás, mas no nosso caso aqui a gente vai se concentrar em processos utilizando partículas, né? Esse tópico, ele é bem lá no capítulo, por exemplo, conceitualmente no nosso curso, do capítulo 25, que são sistemas não catalíticos, não tem catalisador, é uma conversão térmica que não envolve um catalisador. Então, um processo de combustão, gasificação, eles envolvem esses processos de conversão térmica sem catalisador, são processos não catalíticos, são reações, mas não utilizando catalisador. Esse caldeira e fornalha são utilizados em processos de combustão, queima, né? E gasificadores, né, alguns de vocês já devem saber, né? São processos que não ocorre a combustão, não tem uma oxidação completa. Então, são gasificadores que utilizam menos ar para converter o combustível em gás, um gás de síntese, né? E esse gás é produzido aí a partir também de leitos fluidizados borbulhantes e circulantes. Nós vamos tratar aqui no caso dos borbulhantes. Bom, os leitos fluidizados borbulhantes são muito versáteis, né? Muito versáteis, e eles podem operar com uma faixa de combustíveis muito grande, tá? Em diferentes granulometrias, como a gente já comentou, né? Eles são muito usados em processos industriais, principalmente quando utilizam resíduos ou combustíveis de menor qualidade, tá? Por exemplo, o nosso carvão mineral é bem indicado para processos para conversão em leite fluidizado. É o que acontece aí com algumas empresas cerâmicas que utilizam carvão como matriz para gerar energia, calor, na verdade, para secar, por exemplo, a barbutina, né, em indústrias cerâmicas. E aí esse calor entra no atomizador, né, no spray dryer, e seca a barbutina. Então, é uma aplicação bem comum aí na região, tá? Então, são fornalhas de leite fluidizado borbulhante, empregando carvão mineral, e em alguns casos também utilizam coque de petróleo, tá? Típico aqui são baixas emissões de NOx, dióxido de nitrogênio, dióxido e monóxido de nitrogênio, né? Essa faixa fica em torno de 300 a 400 ppm, né? Pode operar com mistura, ou seja, um co-firing, uma co-combustão, reduzindo as emissões de CO2, misturando um combustível fóssil com um renovável, e permite também a captura de enxofre, onde a gente pode abater de 80% a 90% do enxofre, quando o combustível tem enxofre na sua composição,
junto com o combustível, a gente pode colocar um produto, geralmente é calcário, né? Cal ou calcário, que é o carbonato de cálcio, né? Ou o óxido de cálcio, no caso do calcário, carbonato de cálcio, diretamente, junto com o combustível, né? Diretamente no leito, para abater o enxofre assim que ele for emitido. Então a gente consegue um abatimento bem interessante aqui. É um processo bem disponível comercialmente, como a gente já citou vários exemplos aqui, e tem uma eficiência de combustão alta. Então aqui é uma figura de um vídeo, né, que vocês conseguem ver a operação do regime de fritização borbulhante. A gente consegue ver o leito aqui, né, e tem a questão da... Deixa eu iniciar o vídeo aqui, a gente pode continuar falando. A questão das partículas se concentra no leito, né? Acho que a gente consegue ver. Baixar um pouco a chama. Aqui a gente consegue ver bem a chama aqui, né, no leito. Acho que é um outro vídeo que aparece bem a questão do leito. Aí. E tem esses equipamentos, ele tem uma relação altura-área da base, tipicamente em torno de 10. Tá? Então a gente consegue... aqui não deu para ver muito o leito, acho que num próximo vídeo a gente consegue verificar. Tá bom? Mas a gente vê aqui, ele está bem concentrado na zona de leito, na zona de chama, né? Por isso a dificuldade da gente conseguir enxergar com nitidez o leito. Acho que tem um outro vídeo na frente que vai mostrar bem esses leitos, mesmo em processos a quente. O que é isso aqui? Como é que você consegue ver? Aqui é um vidro, né? Na verdade é um quartzo, é um visor de quartzo, e a gente consegue visualizar o processo mesmo em alta temperatura, perto de 1000 graus. Aqui são um processo de caldeira para geração de energia elétrica, né? Acho que alguns de vocês já conhecem um pouco o processo. Aqui a fornalha, que a gente chama, que é onde acontece o processo de combustão. Aqui a gente vê as bolhas, né? Então, as bolhas sendo formadas geram o calor, né? Aqui nós temos as paredes da água, né? Que depois vão aqui tem as paredes, na verdade, vão gerar vapor, e esse vapor depois vai gerar energia elétrica, né? E aqui nós temos o que a gente chama de economizador, para gerar um vapor de baixa pressão, para também ser utilizado lá na turbina para produzir ainda mais energia. Tá? Isso é um esquema básico de usina de geração térmica, né? Uma caldeira. A gente tem um vídeo bem interessante para mostrar na sequência que vai representar bem esse processo. Tá? Aqui é um vídeo de uma unidade térmica queimando biomassa. Esse vídeo é bem interessante. Aqui a gente consegue ver, aqui a gente já viu, né, a fornalha, nesse canto aqui, e aqui o economizador, que é o vapor de baixo. Aqui é a base da fornalha, então a gente inicia com a adição de areia, né? Essa areia faz esse aquecimento do sistema, isso é o startup, né? Por exemplo, tem um aquecimento, aí é injetado um ar pré-aquecido, geralmente, né? E inicia o processo queimando o óleo ou gás até aquecer todo o sistema, né? O processo vai sendo aquecido. Acima de 400 graus, a gente já consegue alimentar o sistema com um combustível. Então, até 400 graus, a gente queima o óleo ou o gás. Atingiu 400 graus ou acima, a gente começa a alimentar o combustível. Esse combustível começa a ser inserido na fornalha da caldeira, né? Vocês estão vendo os tubos aqui na caldeira, né? Aí vão gerar o vapor. E aí começa a ignição e o processo entra em combustão. Olha lá os tubos, né? É uma caldeira aquotubular, né? E aí esse calor é fornecido para
para a água e aí gera o vapor, né? E aí nós temos depois o calor remanescente ainda vem para o economizador. Então produz energia para produzir vapor para eletricidade, né? E também dá para usar para produção de calor, o calor remanescente. Basicamente isso. É aqui que a gente consegue ver o vídeo com o leito. A gente consegue ver o leito, né, aqui borbulhando. A gente consegue ver algumas bolhas, né, e a chama realmente bem vigorosa. A gente consegue ver o leito borbulhando. Aqui me parece ser aparentemente assim uma vista superior, né? A gente consegue perceber bem. Aqui um outro vídeo também de um leito, o que acontece lá no leito, né? Provavelmente aqui uma câmera pequena, onde a gente consegue verificar o leito fluidizado borbulhante. Aí, entrando em ignição e formando um gás a alta temperatura. Gente, e a última parte, a parte de leito fluidizado circulante. Bom, no leito fluidizado circulante, como a gente já comentou, as partículas são arrastadas e a gente precisa de um ciclone para que as partículas retornem para o processo, né? Então, a gente tem que injetar uma quantidade de ar, uma vazão de ar suficientemente alta para vencer a velocidade terminal e as partículas serem arrastadas, passando por esse ciclone, onde as partículas são coletadas no separador gás sólido, né? E aí a eficiência do ciclone geralmente é de 75% para cima. Cada ciclone vai ter uma eficiência específica, mas vai depender muito também da velocidade de operação, das massas específicas do sólido, enfim, uma série de outras propriedades, tá? Para cálculo de dimensionamento ciclônico, que vocês vão ter a oportunidade de aprender também. Então, operam a baixas temperaturas, baixas de 1800, 900 graus Celsius, porque esse processo de conversão pode chegar até 1500 graus, né? Pode também, assim como borbulhante, operar com vários combustíveis, né? Devido a essa temperatura um pouco mais baixa, a gente tem uma baixa emissão de NOx também, quando comparado com a caldeira com carvão pulverizado, por exemplo, a Jorge Lacerda, né? As unidades são todas carvão pulverizado e a formação de NOx ela é maior. Tá? A gente trabalha com um leito fluidizado, a gente pode operar tanto o borbulhante quanto o circulante. Tá? As temperaturas são dessa ordem aqui, de 800 a 900 graus, a gente gera menos NOx. Tá? Como a gente já comentou também, o SOx in situ, a partir de cal ou calcário, pode ser utilizado também no circulante, assim como no borbulhante. E tem eficiências similares à das unidades com leito pulverizado, né? com carvão pulverizado, por exemplo. E não forma slag, porque a temperatura é baixa. O slag é a escória. A gente já deve ter ouvido falar na formação de escória em fornalha. Se a gente não cuidar e perder o controle dela, se a temperatura for muito alta, acima aí de 1200, 1300 graus, o que acontece? Funde o material. E aí, meu amigo, para tirar isso, só realmente fazendo o shutdown do processo e um processo aí de britagem dessa escória que vai ser formada depois de resfriada, para tirar ela é meio complicado, só com um britador, explosivo, enfim. Ou seja, o custo de manutenção é absurdo. Então o controle, até comparado com o leito fluidizado borbulhante, que são semelhantes, a diferença realmente é essa recirculação de sólidos, né? A questão com o controle do leito fluidizado circulante, ele precisa ser mais apurado quando comparado com o borbulhante, porque ele é mais crítico sobre esse aspecto da recirculação. Aqui é um outro vídeo, né? Operam em regime então turbulento ou de fluidização rápida, como a gente já viu no tópico de regimes de fluidização, né? Essas partículas operam looping, ou seja, recirculando. Aqui a gente só vê o riser, mas aqui a gente tem uma recirculação. Esse tubo é da recirculação de partículas.
Então, a gente tem um grande tempo de residência das partículas, isso pode ser favorável quando é bem operado, tá? Que eles permanecem no circuito, recirculando, né? E tem a relação altura-diâmetro maior que o borbulhante, ou seja, tem uma altura de riser maior do que o riser do borbulhante. Claro, ele precisa ser arrastado, essas partículas, então elas precisam de um tempo de residência maior, que a velocidade superficial, que a velocidade de injeção é maior, tá? Então, ele sofre também com a questão dos efeitos da erosão. Então, os materiais têm que ser muito bem pensados para minimizar os efeitos de erosão. Aqui um vídeo de um processo que a gente consegue ver bem como que é o funcionamento dele. O processo em regime fluidizado circulante, né? As partículas são literalmente arrastadas e elas são coletadas por um ciclone, onde devolvem essas partículas para o processo. Isso é continuamente realizado, onde esse combustível ele é convertido, né? E gera o gás. Aqui o overflow do ciclone, onde o calor, né, pode ser utilizado em processos só meramente térmicos, ou se pode ser uma caldeira também, aí vai ter vapor, enfim, vai gerar energia elétrica. Bom, esse é também um esquema típico de fornalha não, de caldeira de leite fluidizado circulante, assim como na anterior que a gente mostrou. A diferença maior é esse ciclone grande que recirculam as partículas, né? Aqui nós temos uma válvula, em todo o leite fluidizado circulante a gente precisa de uma válvula que retorna as partículas para o sistema. Aqui é uma válvula loop-seal, né, uma válvula selo, onde o ar é injetado aqui na base e faz com que as partículas que caem em regime também borbulhante, a gente injeta ar e ela retorna para o processo seguindo esse loop, né? O calor então fornece esse calor é fornecido para os tubos, né, d'água e gera um vapor. E esse vapor passa pelo economizador. Aqui nós temos para produção de vapor de baixa, né? E aí aqui nós temos um prestador eletrostático para coleta de material particulado antes de ele ir para a chaminé, tá? Isso é uma variação, né? Então, aqui, por exemplo, pode ter biomassa, pode trabalhar com co-firing, né? Que é a co-combustão, co-queima, uma mistura entre eles. Geralmente, quando se trabalha com co-queima, que não trabalha só com biomassa, trabalha com carvão mais biomassa, essa quantidade, que a caldeira ela é dimensionada para um combustível, a gente chama de combustível de referência. Ou ela é dimensionada para o carvão, ou carvão com um pouco de biomassa, ou é só para biomassa. Então ela tem que ser bem pensada. Quando a gente vai dimensionar um sistema, a gente tem que pensar qual é o combustível principal de referência. Então, quando é carvão mais biomassa, essa quantidade de biomassa ela varia de 5% a 15%. Tá? Aqui, por exemplo, o silo 3, ele pode ser a questão do calcário, né? Que é o carbonato de cálcio. O 4 é a própria caldeira, vocês podem verificar aqui, né? O 5 é o ciclone, o 6 é o superaquecedor, 7 é o economizador, e o 8 é o pré-aquecedor de ar, né? E aqui o pré-aquecedor de ar. E 9, o prestador eletrostático, né? Bom, aqui são as correntes de ar, cinza e recirculação de gás exausto. Aqui circulating bed boilers distribute solids throughout. Aqui são uma fornalha, uma caldeira de leito circulante. Para a gente ter uma configuração muito semelhante daquilo que a gente já viu. Circulating. E aqui é um gasificador, não um combustor. O que a gente falou até agora foi combustão. Aqui é um gasificador que a gente chama, o TRIG, o KBR. É um gasificador de leite fluidizado circulante, né? Onde aqui nós temos a injeção na base de oxigênio ou ar, né? No caso. Aqui é o riser,
que é o tubo ascendente, né? Aqui é feita a alimentação, a gente chama essa zona de mistura. Aqui pode ser injetado também uma quantidade de oxigênio ou ar suplementar, ou vapor, no caso da gasificação a gente também injeta vapor para produzir mais CO e hidrogênio. E isso é recirculado, a gente tem um disengager, que é esse clone primário, né? E aí o que cai na base é retornado ao sistema, o que sai no overflow do ciclone vai para um sistema de recirculação. A gente chama esse cara aqui de standpipe ou Dawkoma, que é esse tubo descendente para o sistema. Esse é um sistema particular, tá? O processo TRIG, ou KBR, onde o segundo ciclone, a saída do segundo ciclone, sai o syngas, que é o gás de síntese. E o downflow do ciclone retorna para o processo. E aqui a gente tem uma válvula de recirculação, como a gente falou, antes era Lopsil, aqui é uma perna, uma válvula J, que a gente chama, né? Para recirculação das partículas que são arrastadas no riser, né? Passam pelo primeiro ciclone, passam pelo segundo ciclone e voltam. Então a gente tem um riser, que é esse tubo ascendente, tem 2 ciclones, né? E tem duas válvulas, uma válvula Lupsil, que é a selo, que é muito próxima daquela que a gente já tinha explicado, e outra válvula que a gente chama que é a válvula J. E aqui é o standpipe, que é o tubo descendente para as partículas retornarem ao sistema. For producing electricity or chemical feedstock. A non-slagging, pressurized fluidized bed gasifier, TRIG has no vulnerable internals and moving parts, such as valves, expansion joints and burners. The TRIG is started using any type of fuel in an external burner and an air-sand mixture to heat up the gasifier in a controlled manner to the diesel auto-ignition temperature. Diesel fuel is injected into the circulating ash bed to take the TRIG up to the coal gasification temperature. Once the self-sustaining gasification temperature is reached, coal injection is commenced and ramped up to the desired feed rate. Coal injection occurs at the top of the mixing zone through a pressurized dry feed lock hopper system, eliminating the need for thoroughly drying, grinding or slurrying the coal. Operating below the ash melting temperature, heat generated within the system dries, devolatilizes and cracks the coal. 2 cyclones separate the feed, ash and residual carbon back into the system. A high ash circulation rate, 50 to 100 times the coal feed rate, contributes to TRIG's high conversion efficiency, process stability and allows fresh coal to be primarily utilized for gasification, while the unreacted carbon in the returning solids generates heat. The TRIG utilizes conventional alumina-silica refractory lining, a carbon steel shell, and no internals or moving parts for extremely high reliability and low maintenance. Since no slag is produced, dry ash is easily and continuously removed and cooled pneumatically without the need for moving parts. E continua o sistema. Então, é um gasificador de leite fluidizado circulante. Ele é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais complexo que o outro, mas essa figura ela representa muito bem um processo. Tá? Bom, gente, era isso. Era a terceira parte de conceitos de fluidização. E nosso próximo encontro a gente vai tratar da parte de conceito catalítico envolvendo leite fluidizado borbulhante especificamente.